Olá, estamos começando a partir de agora mais um Eleições 2012 pela Rádio Caraíba AM, Rede Baiana de Rádio, ou emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio, a Força do Rádio na Bahia. Nós também, a partir desse momento, estaremos transmitindo essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região Sul do Bonfim pela TV web bonfimnews.com.br. Ontem, nessa série inicial de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito do município de Campo Formoso, que iniciou com o candidato deputado Adolfo Menezes, ele teve aqui 60 minutos para apresentar suas propostas, apontar soluções para os problemas do seu município. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o candidato Daniel Muniz Rocha do Nascimento, do Partido dos Trabalhadores, coligação Renovar para Crescer, PT, PSL e PPL. Ele vai estar conosco hoje, apresentando o seu plano de governo e conversando diretamente com o eleitor do município de Campo Formoso. É bom lembrar que o debate entre todos os candidatos ao cargo de prefeito do município de Campo Formoso acontece no dia 27 de setembro. Dia 27 de setembro, aqui na Rádio Caraíba, estaremos recebendo os candidatos ao cargo de prefeito no município de Campo Formoso. Para estar comigo nessa entrevista, mais uma vez, Ivan Silva. Bom dia, Ivan. Bom dia, George. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Caraíba, a você, amigo telespectador da Bonfimnews, aos amigos em qualquer parte do Brasil nos acompanhando através da Rádio Caraíba Online, através do www.radiocaraíba.com.br. Ontem teve início aqui na Rádio Caraíba, nesse programa especial Eleições 2012, a série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Campo Formoso. Recebemos ontem o candidato a prefeito Adolfo Menezes. Hoje nós estamos recebendo o candidato a prefeito Daniel, e desde já queremos mandar um abraço aos amigos de Campo Formoso, da sede e também do interior. O importante é que essas entrevistas, elas estão oportunizando uma avaliação pública dos candidatos e a sua linha de trabalho para administrar o município, né? O seu município, no caso hoje, o município de Campo Formoso. Nós vamos lembrar mais uma vez que esta entrevista, ela será a partir das 8 da noite, aqui na emissora 850 Caraíba, reprisada a partir do meio-dia. Você pode acompanhar com imagens na internet pelo bonfimnews.com.br e também na reprise da bonfimnews.com.br a partir das 7h30 da noite. Comigo também, para intermediar essa conversa aqui com o candidato ao cargo de prefeito no município de Campo Formoso, Daniel Muniz, o comunicador Valterley Quim. Bom dia, Valterley. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ivan. Bom dia, candidato. Bom dia, amigos da Rádio Caraíba. Especial atenção você, amigo de Campo Formoso, que vai ter hoje mais uma oportunidade de ouvir propostas, planos, metas, enfim, saber como está o candidato pelo PT no município de Campo Formoso, que já está aqui conosco. Desejar boa sorte, candidato, nesse nosso bate-papo, nessa entrevista. E a você, amigo ouvinte especial de Campo Formoso, muito obrigado. Tenho certeza que teremos 60 minutos de bom proveito com esta nova rodada de entrevistados, Jorge. Candidato Daniel Muniz, bom dia. Bom dia, eu queria primeiro cumprimentar aqui os companheiros da Rádio Caraíba pela iniciativa. Eu acho que são ferramentas como essa, instrumentos como esse que a nossa região precisa para trazer uma discussão muito mais democrática e participativa de programas de governo. Então, a rádio sempre foi pioneira, inclusive na eleição passada estive participando de um debate promovido por essa mesma instituição. Quero aqui parabenizar, cumprimentar a todos, cumprimentar a equipe. Quero também cumprimentar os meus amigos campoformosenses que estão me escutando neste momento, os companheiros de jornada que têm nos ajudado nesta campanha, e dizer: estamos juntos, que estamos a todo momento pensando e vivendo esta campanha. Esse é mais um passo, é um passo em que a população vai poder conhecer um pouco mais dos nossos planos, um pouco mais das nossas ações, um pouco mais do que Daniel e a sua comitiva e o seu grupo pensa para Campo Formoso. Daniel, por que você colocou o seu nome para ser avaliado pela população do município de Campo Formoso no dia 7 de outubro? Essa é a segunda vez que eu sou candidato a prefeito. Hoje eu sou o candidato mais jovem da região, acredito eu. Da outra vez eu também já era o mais jovem, tinha 21, hoje eu tenho 25 anos.
Muitas pessoas me fazem esse mesmo questionamento: mas por que ser candidato a prefeito de Campo Formoso? Desde muito cedo eu fui forjado nas bases do movimento estudantil, e a gente sempre teve um anseio e sempre teve um senso de justiça para estar brigando pelos direitos, os nossos direitos comuns, que são de todos nós. Então foi dentro dessa base estudantil que a gente identificou que Campo Formoso ele estava fora dos trilhos. Campo Formoso tinha um modelo administrativo ultrapassado. Campo Formoso tinha um modelo administrativo que não era democrático e que não era participativo. Nesse entendimento, nós consideramos que Campo Formoso precisaria de um novo rumo, precisaria de um novo caminho, precisaria de uma nova proposta e precisaria da ruptura. Isso é uma ruptura histórica que a gente está dirigindo. Eu estou como liderança desse processo, mas não é um projeto de um só homem, é um projeto de um povo, é um projeto de um coletivo que está sendo analisado. Então, a partir do momento que dentro das bases do movimento estudantil a gente identificou isso, a gente começou a brigar, a discutir com a comunidade, discutir com as entidades de base, os sindicatos dos trabalhadores da agricultura familiar, o sindicato dos servidores públicos também, o sindicato dos professores. A gente começou a discutir com as bases e entender qual era o caminho então que nós tínhamos que traçar, já que pelo nosso diagnóstico nós identificamos que Campo Formoso estava fora dos trilhos. Nesse processo foi que a gente chegou à seguinte conclusão: Campo Formoso precisava de uma nova candidatura, Campo Formoso precisava de um novo projeto, precisava de novas propostas. E o nome mais adequado, no momento colocado pela base, não foi Daniel que impôs seu nome, mas foi a base que colocou, foi o meu nome. Então estou aqui como uma liderança jovem, mas acima de tudo estou aqui como parte de um projeto coletivo. Coloco o meu nome porque eu sou um sonhador, coloco o meu nome porque eu sei que as mudanças elas são possíveis de acontecer, coloco o meu nome porque eu sei que essa liderança é necessária neste momento. Mas acima de tudo, coloco o meu nome porque eu sei que eu estou dentro de um projeto, de um grupo de pessoas, não estou dentro de um projeto particular e individualista. Não tenho nenhum anseio pessoal quanto a angariar fundos, quanto políticos. Sou um funcionário do Banco do Brasil, sou concursado, sou um engenheiro formado, sou professor de universidade. Então a gente não tem nenhum interesse pessoal. O nosso interesse é coletivo, é para tentar trazer as mudanças e transformações que são necessárias para a nossa terra. Candidato, no seu projeto de governo, quais são as diretrizes para o governo renovar para crescer? Primeiro, a nossa base, a base do nosso programa de governo, ela é educação. A gente acredita que a educação ela é capaz de promover todas as transformações que a gente vislumbra. Se a gente for falar aqui de saúde, se a gente for falar aqui de esporte, se a gente for falar aqui de cultura, tudo vai estar atrelado à educação, à disseminação do conhecimento. Então, talvez a principal base do nosso governo é a disseminação do conhecimento, da educação, por todo o nosso município, que é uma dificuldade que nós temos, porque nós temos um município que a maior parte das pessoas está no meio rural. Nós temos mais de 7.000 quilômetros quadrados, então há uma dificuldade logística de você estar levando esse conhecimento para as pessoas, mas por isso que nós acreditamos que nós temos que nos esforçar com as parcerias com o governo federal, o governo estadual, para estar conseguindo disseminar esse conhecimento. Então a educação ela é a base principal do nosso governo, mas nós ainda temos algumas coisas que são importantes e norteadoras. Um governo participativo. O governo participativo é algo que o governo petista já tem trabalhado desde a gestão do ex-presidente Lula. É você possibilitar que a população não participe só da escolha, mas participe da gestão do seu governo. E aí você tem que conseguir criar canais para que as pessoas consigam fazer a ingerência dentro da sua própria gestão. Aí você tem os conselhos de classe, que as pessoas estando representadas dentro desses conselhos, elas conseguem estar ali opinando, discutindo sobre educação, sobre saúde, sobre cultura, sobre esporte. Aí é necessário uma ouvidoria pública, porque as pessoas vão estar lá dizendo o que é que está errado, para onde o governo tem que caminhar. Então, governo participativo é um outro pilar da nossa gestão. Outra pilar importante da nossa gestão é o fim das perseguições políticas. O governo, ele é para o povo. E o governante que estiver lá, ele não tem que direcionar as suas ações somente para aquela comunidade que te deu voto, ou para aquele povoado que te deu uma votação mais expressiva. O governante, ele é um servo, ele está lá para servir todo o povo. Então aquele que votou em você, ou aquele que não votou em você, todas essas pessoas têm os seus direitos garantidos e assegurados. Direito de ter seu emprego, direito de ter terra, direito de ter acesso à educação, direito de ter acesso à saúde. Então outro pilar do nosso governo
é o fim das perseguições políticas, o trabalho da gestão pelo povo. Então eu acho que a educação, o governo participativo e o fim das perseguições são as principais bases da nossa campanha. Candidato, o senhor fala gestão para o povo, a participação do povo no governo. Eu queria a opinião do senhor com relação a um assunto que é muito explorado nas campanhas, mas pouco colocado em prática por aqueles que saem vencedores. A questão do nepotismo. Qual a opinião do senhor com relação ao nepotismo? Quais serão os critérios que serão adotados pelo senhor na escolha de um secretariado, caso o senhor seja eleito prefeito de Campo Formoso? Primeiro, a gente é totalmente a favor do concurso público, né? Então essa já é uma carta de entrada muito importante. As administrações, elas têm mudado aqui na nossa região. Nos últimos anos a gente tem visto mais concursos públicos, uns mal feitos, outros um pouco mais bem feitos, mas eu acho que o corpo administrativo da gestão pública, ele tem que ser impessoal. Ele tem que ser impessoal. E para isso eu acho que o concurso público é uma ferramenta indispensável. Agora existem alguns cargos que são chamados cargos de confiança, os secretariados, que realmente necessitam de uma maior aproximação com a gestão, até para que esteja alinhado com a sua política de governo, alinhado com a sua proposta. Mas isso não significa que essa maior aproximação ela seja familiar, ou seja, eu sou totalmente contra o nepotismo. O que a gente está dizendo aqui é que os cargos de confiança, eles têm que ser mais próximos da sua base política e ideológica, mas ao mesmo tempo eles não podem deixar de ser técnicos. Então eu acho que o grande desafio do gestor regional é o seguinte: é você ter secretários que tenham uma capacidade, um manejo de articulação política, mas que sejam secretários também técnicos, que entendam e que possam implementar as ações necessárias em cada área às quais eles forem alocados. Então eu sou totalmente contra o nepotismo. Eu acho que isso é muito ruim para a administração pública, porque você vai começar a acomodar as pessoas vão perder a noção de que a prefeitura é um bem público e vão começar a imaginar que aquilo é um bem particular, aquilo é uma residência onde você pode gerir da forma como os seus anseios pessoais mandarem. Então eu sou contra o nepotismo, acredito no concurso público, acho isso uma ferramenta fantástica e democrática, mas os cargos de confiança, secretariado, tem que ser um secretariado técnico e ao mesmo tempo político. Cabe ao gestor encontrar essas pessoas certas. E nós temos as pessoas certas do nosso lado, que têm a capacidade política e técnica para exercer as funções. Candidato Daniel, o povo ainda não tem aquela saúde que merece. A gente vê aí nos hospitais faltando médicos, faltando medicamentos. E no município de Campo Formoso, no Hospital São Francisco, principalmente no ambulatório, é apenas um profissional atende, dá assistência naquele setor de saúde. Segundo informações, se chegar 3 pessoas ao mesmo tempo necessitando de atendimento, o profissional terá que escolher um paciente. Como é que o senhor vai tentar resolver esse problema? Falta de médico no ambulatório do Hospital São Francisco, e de que forma é que o senhor vai atrair o profissional para o município de Campo Formoso, onde a gente vê que o maior problema está na carência do profissional? Lá na nossa campanha, a gente tem uma atividade chamada Segunda da Mudança. Toda segunda-feira a gente faz uma discussão temática específica sobre algum tema. Essa segunda, coincidentemente, casou com sua pergunta, falamos sobre saúde e a gente tratou de temas similares a esse. É um grande desafio para qualquer gestor hoje em nosso país lidar com saúde, porque a dificuldade de recursos, a dificuldade de profissionais, ela é imensa. Mas não é por isso que o gestor vai ter que abrir mão desse desafio, ele vai ter que encarar. Uma das coisas que a gente conversava lá na Segunda da Mudança é a valorização do profissional que trabalha na área de saúde. Antes de chegarmos à questão do hospital, eu queria falar aqui sobre os agentes de saúde, que são as pessoas que estão na linha de frente, é o primeiro contato com o povo, são as pessoas que pegam feedback, que pegam a avaliação de como está o quadro da nossa saúde municipal, e são funcionários que na maioria das vezes não são valorizados. E essa valorização, não estou falando só na questão da remuneração, que eu acho que é importante, na formação desses profissionais.
Inclusive, no nosso plano de governo, nós temos um plano de formação continuada dos agentes de saúde, porque a gente acredita que esses profissionais, que são a linha de frente do nosso processo, é eles que vão ditar o rumo do nosso processo, do nosso programa de saúde. Então eles precisam ser valorizados com a sua formação, com a melhor condição de trabalho. E isso a prefeita já começou, já deu início dentro da sua gestão, a prefeita atual, e a gente quer ampliar porque acredita que há muito que nós podemos avançar. Quando a gente fala, você falou aí da dificuldade de profissionais no hospital, e o que é mais importante, que eu acho que além disso, não é ter somente profissionais no Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco é uma entidade particular, mas que há uma parceria com o poder público. Inclusive, eu acho que essa parceria tem que ser reavaliada para ver como o município pode ajudar ainda mais o hospital na sua gerência, já que a gente não tem lá em Campo Formoso nenhuma instituição que possa atender de média e alta complexidade. Então a gente tem que reavaliar a nossa condição de parceiro para ver se a gente consegue direcionar mais recursos para essa intenção, para trazer mais profissionais, trazer mais equipamentos, e há recursos no governo federal para isso. Mas antes disso, como eu falava aqui, o nosso município é muito grande, e o cara que está lá na região de Araras, o cara que está em Laje dos Negros, a pessoa que está lá na região de Brejão da Caatinga, ou a dificuldade que ela não tem para se deslocar para o Hospital São Francisco em Campo Formoso. Então, já começou também nessa gestão a expansão dos postos de saúde, principalmente de saúde, de atendimento familiar, saúde da família. Hoje nós temos 10, está em construção o 11º, mas nós temos que aumentar isso, capilarizar. E aí você vê, mas o profissional não quer ficar no interior, o cara vai uma vez e não quer mais voltar, o médico vai uma vez e não quer mais voltar. E aí eu acho que é uma articulação também regional que deve existir. Os problemas que Campo Formoso passa com os profissionais, com médicos, enfermeiros, não são problemas diferentes que Senhor do Bonfim passa, não são problemas diferentes que Jaguarari passa. E por que a gente não fazer uma política territorial de saúde? Por que a gente não entrar numa discussão mais avançada? Por que a gente não tentar homogeneizar e dar um padrão a esses programas de governo, para que os profissionais sejam amplamente qualificados e reconhecidos? Então eu acho que é uma dificuldade existente, mas o município tem que se debruçar nessas dificuldades e tem que buscar as parcerias necessárias. O que falta muitas vezes é a articulação política para isso, falta de disposição. Eu não estou dizendo aqui que o município tem recursos sobrando para fazer tais iniciativas, eu estou falando que o município tem que correr atrás desses recursos. Existem convênios federais, existem convênios estaduais, existem articulações possíveis de ser feitas, mas para isso você tem que ter um plano de saúde justo e adequado. É por isso que dentro da nossa proposta para a saúde a gente diz que o primeiro passo é você saber qual é o estado da arte, o que é que nós temos de saúde no nosso município, e aí você tem que fazer uma avaliação geográfica, demográfica, epidemiológica, para você saber aonde você deve atuar. E antes disso, a prevenção. A gente não pode simplesmente pensar em saúde, em tratamento, em resolução de problemas. A gente tem que pensar antes na prevenção. Por isso que eu coloquei aqui o agente de saúde como profissional fundamental, porque se a gente falar nas políticas de prevenção, nas campanhas, e aí prevenção contra problemas cardíacos, contra outros problemas que podem acontecer, o agente de saúde, ele está lá justamente para te ajudar nisso, e você vai evitar que essa demanda chegue aos centros hospitalares, porque você conseguiu fazer um tratamento antes. Então eu acho que o problema de saúde ele é crônico, complexo, não é só de Campo Formoso, não é só de Senhor do Bonfim, não é só de Jaguarari, não é só de Filadélfia, mas acima de tudo, ele é um problema regional e territorial, e tem que ser discutido dessa forma. E eu acredito, se a gente tiver, hoje a gente tem meu tio Antônio, que é candidato a prefeito em Jaguarari, a gente tem um candidato a prefeito aqui também em Senhor do Bonfim, pelo PT, tem também o Agileu, a Alinha Andorinha. Então, se a gente conseguir fazer uma boa equipe regional, vamos conseguir direcionar políticas não somente para Campo Formoso, mas sim para a nossa região. Ok, candidato, vamos ao primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta conversando com o candidato ao cargo de prefeito no município de Campo Formoso, Daniel Muniz, da coligação Renovar para Crescer. Rádio Caraíba, Rede Baiana de Rádio, a força do rádio na Bahia, e bonfimnews.com.br.
Muito bem, já estamos de volta. Você está acompanhando pelo canal de internet bonfimnews.com.br e também pela emissora Rádio Caraíba M 850 Sintonia e pelo endereço eletrônico radiocaraíba.com.br, o Eleições Municipais 2012. Nós estamos conversando com o candidato ao cargo de prefeito do município de Campo Formoso da coligação Renovar para Crescer, Daniel Muniz. Daniel, dados divulgados pelo Ministério da Educação indicaram que Campo Formoso obteve 4 pontos na escala de 0 a 10 da avaliação do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Qual é a sua opinião e como o seu governo tem metas para avançar nesta área? Se você for observar, esse índice de Campo Formoso, ele foi um dos maiores, mesmo neste número, surpreendente, né? Foi um dos maiores da região. Outra coisa importante é que Campo Formoso, nos últimos anos, ele sempre alcança resultados acima da meta estabelecida pelo MEC, que eu acho que ainda é uma meta muito abaixo da onde a gente espera chegar. Mas isso aí foi fruto de algumas políticas estruturantes mesmo, de valorização do profissional docente. Recentemente foi aprovado um plano de cargos e salários no nosso município, que é um plano referência para a região, onde os profissionais tiveram valorização bem significativa. Mas, como você bem falou, numa escala de 0 a 10, são 4 ainda. Ainda tem muito caminho a ser seguido. E a gente acredita que, da mesma forma que a gente estava falando da questão da área da saúde, se você não valoriza o profissional, muito difícil você alcançar as suas metas e seus resultados. Por que a gente fala isso? O professor, geralmente a maioria deles, ele prefere ficar na região da sede, porque se você tem um hospital, você precisa de um hospital, o hospital está ali próximo, né? Você precisa fazer algumas compras, você encontra com maior facilidade. Então, se você não tem uma política de valorização para aqueles professores que estão nos territórios mais distantes, para que eles se fixem lá, tenham um relacionamento com a comunidade, possibilitem que esses professores, não só dentro do colégio, mas fora, ali dentro daquele povoado, possam fazer uma discussão política e social, muito dificilmente você alcançará esses resultados. Por isso que dentro da nossa política para a educação, a gente acredita que, em primeiro lugar, você tem que ter uma boa estrutura, né? Então, as suas escolas têm que ter uma estrutura adequada. E aí a gente fala de algo que eu acho fundamental, principalmente, livros, biblioteca. Campo Formoso hoje tem uma dificuldade muito grande contra a livros. A gente tem um plano dentro do nosso plano de governo, que é a biblioteca já. Todo estudante de escola pública, ele tem que ter acesso ao acervo. A gente não pode entrar na discussão, a tal colégio tem que ter biblioteca. Não, todas as instituições públicas de ensino têm que ter um acervo de livros, para que os estudantes eles tenham acesso à informação, ao conhecimento. E eu estou falando, não é só de livros didáticos, não, de ensino. A gente está falando de literaturas mesmo, que leve os estudantes a ter um amadurecimento numa discussão política e social. Outra coisa fundamental é uma reformulação do projeto pedagógico dos colégios. Por quê? O colégio e a escola que está lá na região, no interior, ela não pode ter a mesma discussão pedagógica da escola que está na sede do município, porque é diferente o cenário é diferente. Então, o estudante do campo, ele tem que ter uma linha pedagógica diferente do estudante que está lá na sede. É claro que eles têm que ter as mesmas possibilidades, mas o cara que está no campo, ele não tem que ser preparado para vir para a cidade. Olha o problema que a gente tem inchaços nas cidades, no meio urbano. Por quê? Porque o cara que está no campo, ele tem uma linguagem, uma orientação que o sinaliza que o campo é ruim e que o bom é na cidade. Então você tem que fazer uma reforma pedagógica, da estrutura pedagógica das instituições, para que cada instituição, no seu cenário, tenha uma boa avaliação e consiga implementar as ações disponíveis. E aí a gente vai um pouco mais além também. É importante fortalecer os conselhos escolares. Por quê? O conselho escolar é um fórum, um meio onde a sociedade, onde o corpo docente, onde o corpo discente, onde a própria administração pública vai estar avaliando como é que está a implementação desse plano pedagógico, desse plano de ação. Então, quando a gente falou de governo participativo, que é um dos nossos pilares, está aí um instrumento que é participativo, a importância dos conselhos escolares. Por quê? Porque o gestor, o secretário, é claro que ele tem que ter uma visão adequada do todo, mas ele não vai conseguir ter a mesma visão de quem está lá na frente.
do professor que está lá no dia a dia com o estudante, da sociedade que está lá vendo a escola e a influência que a escola tem na comunidade. Por isso você tem que fortalecer os conselhos escolares, para que eles ajudem na gerência do processo escolar do município. Outra coisa que a gente acha indispensável para ajudar nesse processo, na ampliação desse índice, é a aplicação de um sistema de informação dentro do nosso município. Inclusive, a gente é favorável à criação de um departamento de sistema de informação. E isso não é só para a questão da educação, não. Na saúde, por exemplo, tem a ideia do prontuário eletrônico. O que são todas essas questões que eu estou falando? É você estar utilizando os meios de comunicação e informatização para estar agilizando e dando eficiência à máquina pública. Porque com o sistema de informação dentro das escolas, o secretário, por exemplo, ele vai ter acesso em tempo real aos índices de aprovação, índices de reprovação, índices de evasão escolar, tudo isso em tempo real. E é mais, quando você tem esse acesso a essas informações em tempo real, a sua tomada de decisão também é mais rápida. Então também nós somos favoráveis à aplicação de um sistema de informação, e que não é caro. Existem softwares livres que você só deve manipulá-lo e moldá-lo pelo teu sistema que você quer. Então, dentro da aplicação de um sistema de informação, que é um melhoramento da sua estrutura, disponibilização de livros, valorização do profissional, que é um plano de formação continuada, mesmo que a gente falou para os agentes, tem também para os professores. Tem algumas iniciativas federais e estaduais, mas o município também tem que dar uma maior contribuição nisso. Outra discussão pedagógica, reformulação do projeto pedagógico, adequação para cada região, para cada instituição, para cada localização. Então eu acho que essas medidas serão necessárias para a gente alavancar o nosso IDEB. Colocar esse índice, se já foi um dos melhores regionais, manter isso e elevar cada vez mais. Mas é preciso ter seriedade, e é preciso chamar a sociedade para fazer essa discussão com você. Por isso a importância dos conselhos escolares. Daniel, o município de Campo Formoso é o maior produtor de sisal do mundo. No entanto, outros municípios que levam a fama. Os impostos não ficam no município de Campo Formoso, os incentivos não ficam no município de Campo Formoso. O senhor sendo eleito prefeito, como é que o senhor vai fazer para reverter essa situação? Bem colocado. O município de Campo Formoso tem a matéria-prima. Mas o que nos falta nesse momento é organização. Essa é a chave da questão. O nosso sistema produtivo, a nossa cadeia produtiva, ela não é organizada. E isso a gente fala de todas as estruturas, desde as estruturas públicas até as estruturas privadas. Muitas associações e cooperativas existentes são associações cooperativas políticas. E aí elas deixam de alcançar o objetivo pelas quais elas deveriam ter sido criadas. Então o município, ele tem a obrigação de ser o principal condutor desse processo. O organizador, nesse momento, tem que ser a gestão pública. Pode ser que mais na frente, com cooperativas bem estabelecidas, com atração de indústrias para beneficiamento dessa matéria aqui no nosso município, o município ele não precisa ter uma posição tão atuante, mas nesse momento ele tem que tomar a condução desse processo. E como é que pode ser feito isso? Ajudando a organização das cooperativas e das associações. Porque o que é que acontece? Você é um produtor rural, você tem sua produção lá, só que você tem uma dificuldade de vender, você é pequeno, não tem muito contato, chega um atravessador, paga um preço muito abaixo do preço que vale a tua matéria, para vender mais caro lá na frente. Só que você vende, porque se você não vender, você perde tua matéria. Se você não vender, você vai passar fome, porque aquilo é tua fonte de renda. Por isso que é necessário uma organização através de cooperativas. E como é que o município vai fazer isso? O município vai sair organizando cooperativas. A gente pode fazer uma incubadora de associações, incubadora de cooperativas. O que é isso, incubadora? Incubadora, o município vai colocar profissionais com todas as possibilidades de ajudar para que as comunidades elas se organizem. Vai dar todo o apoio técnico, todo o apoio jurídico. Quando essa associação, essa cooperativa estiver bem estabelecida, com seu regimento, estiver atuante, o município pode ainda estar atuando com cursos técnicos de preparação, mas ele vai estar dando um corpo àquela cooperativa e àquela associação, porque agora uma cooperativa, todos juntos, aí sim você pode vender a tua matéria a um preço real de mercado, aí sim você pode alcançar os mercados, mas você não pode parar por aí também.
Por que não trazer as indústrias de beneficiamento da matéria aqui para o município de Campo Formoso? O que é que nos falta? Falta uma articulação política? Falta uma doação de um terreno? O município tem que correr atrás disso. Será que as indústrias não têm interesse em vir aqui para a região, tendo a matéria-prima do lado? É claro que tem. Mas tem que ter a disposição política para fazer isso. Tem que sentar para conversar com todo mundo. Então, a gente acredita que o município intervindo através da incubadora e através da articulação política necessária para atrair os investimentos, nós vamos conseguir sim fazer um polo cisaleiro aqui na região de Campo Formoso. Candidato, falando sobre infraestrutura, geração de emprego e renda, eu lhe pergunto, como estão projetadas as diretrizes do seu governo quando falamos em investimento desse setor, infraestrutura no município? Uma das grandes dificuldades que a gente tem no nosso município é a logística mesmo. Desde o início da entrevista a gente coloca, são 7 mil quilômetros quadrados. Eu bem sei quanto eu tenho rodado nessas eleições aí para correr atrás das comunidades, estar conversando com as pessoas. Então a gente tem uma extrema dificuldade dentro das nossas estradas. Então eu acredito que, pensando em infraestrutura para o nosso município, um dos principais pontos são as estradas rurais que nós temos hoje. Tem algumas estradas que, dependendo do carro que você estiver, você nem chega, ou se chegar, quebra. A gente foi para uma região de Campo Formoso e quando voltou com o carro quebrado, mas era fruto da estrada mesmo. Então eu acho que o município ele tem que atuar nisso. Mas o município tem recurso? Não tem. Aí ele tem que buscar as parcerias. Nós temos hoje o governo federal e o governo estadual ao nosso lado, ao lado da nossa legenda. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Então o governador Jacques Wagner, a presidente Dilma, tem interesse também no crescimento de algumas regiões. E você tem que fazer as articulações necessárias para trazer, como já chegou, algumas estradas para o nosso interior do nosso município. Então, falando de estrutura, eu acho que as estradas rurais é o principal ponto, porque aí você consegue dar um escoamento melhor para o sisal, para o tomate e para outras matérias que nós temos no interior. Tem uma proposta de uma rodovia que ela traça todo o município de Campo Formoso até sair em Juazeiro. Então, a gente não pode abrir mão de rediscutir isso. Por que não foi executado? Como é que essa rodovia pode ser executada? Qual a parceria necessária? Tem muitos investidores com interesse no nosso município para a produção de energia eólica, por causa da caatinga, preservação da caatinga. Então a gente tem que jogar esses interesses e ver qual vai ser o beneficiamento da nossa terra. Outra coisa importante da gente falar de estrutura é o saneamento básico. Tem uma obra de saneamento que está dentro do município de Campo Formoso, principalmente na sede, que chegou à sede, mas o interior ainda tem muita dificuldade com isso. Então são obras, é uma obra talvez não tão visível, né, como estrada que você vê, porque ela está debaixo da terra, mas é uma obra fundamental, que humaniza as pessoas. Então a gente acredita que tanto a obra de saneamento como a obra de estradas, ela é fundamental para que a gente possa implementar futuramente um polo industrial em Campo Formoso. Por que não a gente chegar a uma discussão do polo industrial? Mas é difícil e tal. Se a gente tiver boas estradas, se a gente tiver uma boa articulação política, a gente tem matéria-prima para fazer isso. Nós conseguimos, mas para isso tem que ter disposição do governo. Diante dessa colocação do senhor, com relação a esse trabalho de saneamento básico que está acontecendo no município de Campo Formoso, na sede. O deputado Adolfo Menezes ontem disse que, se eleito for, vai ter um trabalho enorme diante desse serviço de saneamento básico. É que a estrutura física com relação ao calçamento da cidade está totalmente destruída. Isso é comum com o pensamento do deputado, está se fazendo saneamento básico, mas que o município vai ter trabalho, ele vai ter trabalho, se eleito for, a partir de janeiro, para fazer uma recuperação em todo o calçamento destruído. Quer dizer, não se olhou profundamente essa questão do saneamento básico. Veja bem, sobre a questão do saneamento que acontece hoje em Campo Formoso, há uma obra. A obra foi contratada, foi licitada, mas ela não foi licitada só para você quebrar o calçamento, passar os canos e deixar do jeito que está lá, não. A obra ela é licitada para você quebrar, passar os canos necessários, mas deixar como estava antes. Então o gestor público atual e o que vier, caso o problema não tenha resolvido ainda, ele tem que entrar como agente fiscalizador e até procurar os meios legais para resolver esse problema, porque houve uma disponibilização de recurso e o recurso que foi disponibilizado, ele foi disponibilizado para a execução de toda a obra.
Então tem que ter um compromisso de quem está fazendo, da empresa Soenge, da Codevasf que está fiscalizando, do governo federal que fez a liberação do recurso e do município, porque a obra acontece dentro do município, de estar cobrando para que a obra executada seja aquela que foi orçada, seja aquela que foi contratada. Então quando o outro candidato diz que vai ter muito problema e tal, pode ser que realmente o próximo gestor ele tenha que lidar com essa problemática. Só que não estou dizendo, o município não pode nem deve gastar dinheiro com isso. Ele deve correr atrás dos meios legais, a fiscalização mesmo, porque o recurso disponível é para a obra completa, não é para meia obra. Candidato, o município também tem um potencial turístico muito forte. A gente nota que pouco explorado. Temos as grutas, uma série de atrativos que pode levar turistas não somente da Bahia, de outros estados, através de países, a visitá-lo. Qual seria a política do seu governo voltada para essa questão do turismo e também a questão como todo o meio ambiente, a sua preocupação nesse sentido? Veja bem, nos próximos dias deve estar acontecendo em Campo Formoso uma conferência, uma reunião, um fórum de discussão justamente para tratar essas questões do turismo da nossa terra, da nossa cidade. Já passou do tempo da gente discutir isso em Campo Formoso. Campo Formoso, como você bem disse, tem grutas, tem serras, tem cachoeiras, tem monumentos históricos. Então tudo isso deve ser valorizado. Então, para que isso seja valorizado, você tem que ter uma política muito bem organizada. Não adianta você dizer, não, é muito bonito, as pessoas têm que ver. Você não tem uma estrutura, você não tem uma política para isso. Então você tem que ter uma política municipal de incentivo ao turismo. E isso não passa simplesmente de você criar roteiros turísticos. Você tem que ter uma estrutura. E o pessoal que vem para conhecer o município, onde é que vai ficar? Se for para o interior, onde é que vai ficar hospedado? Onde é que vai se alimentar? Então, essa é uma discussão que não cabe somente ao município. Cabe também aos parceiros, aos comerciantes do nosso município, às grandes empresas. Há um interesse também do governo estadual. Então, a Secretaria de Turismo do governo estadual, é necessário você chamar essas pessoas para conversar e dizer, olha, nós temos aqui grandes fontes para o nosso estado, grandes fontes para o nosso país. Como é que a gente vai valorizar isso? Dentro do nosso projeto, a gente tem um projeto chamado Redescobrindo Campo Formoso. O que é isso, Redescobrindo Campo Formoso? O que é interessante a gente colocar aqui, a gente fala que Campo Formoso é muito bonito e tal, tem pessoas de fora da nossa cidade que conhecem mais as nossas belezas do que o próprio cidadão. Então, dentro do projeto Redescobrindo Campo Formoso, a gente vai levar todos os estudantes de escola pública para conhecer o que é que nós temos de beleza dentro do nosso município. Então você pega, e é um projeto, você vê como é simples, mas a tamanha eficácia desse projeto, você pega um ônibus, faz uma agenda para cada instituição pública, leva esses estudantes para o interior, mostra para eles as belezas, e esses estudantes eles vão ser os responsáveis pela propagação e pela propaganda do que viram. Então eu acho que antes de tudo, o município tem que conhecer quais são as suas belezas, porque tem muita gente que não valoriza porque não sabe o que é que tem. E depois disso a gente tem que partir para uma política, e essa política passa por isso, por você ter que fazer rotas de turismo na nossa terra, chama os parceiros, que aí você vem a ideia do investimento, qual a importância do investimento nas estradas. Como é que o pessoal vai chegar lá se não tem a condição de chegar lá? Aí você tem que ter um investimento estrutural, aí você tem que trazer os comerciantes, porque a gente vai precisar ter comércio lá, vai ter que conversar com a comunidade. Mas tudo isso tem que ter preparação, que você não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, que de repente chega alguém de lá de fora e monte todo o cenário e o turismo de Campo Formoso comece a seguir. Candidato, nós vamos ter que ir a mais um intervalo, o último, né, das sequência. Daqui a pouco nós retornaremos com as suas propostas, suas ideias, caso seja eleito prefeito do município de Campo Formoso. Rádio Caraíba, rede baiana de rádio, a força do rádio na Bahia, e bonfimnews.com.br, transmitindo eleições 2012. Muito bem, já estamos de volta conversando com o candidato Daniel Muniz Rocha do Nascimento, Daniel Muniz da coligação Renovar para Crescer, coligação Renovar para Crescer do município de Campo Formoso. Daniel, Campo Formoso tem a maior extensão territorial da nossa região. Eu pergunto agora o senhor é a favor ou contra a emancipação de alguma localidade do seu município? Eu acho que essa discussão é uma discussão muito prematura nesse momento, né? Porque a gente falar de emancipação simplesmente por o território ser grande, isso é bem longe do necessário. A gente precisa de saber qual a capacidade econômica da região. Existe um manifesto com relação à Laje dos Negros,
Pois é, mas por exemplo, os estudos realizados para tal discussão ainda são insuficientes. São insuficientes. A gente não... A dificuldade do município de se gerir um município grande, ela está posta. Mas isso não significa que a gente tem que sair partindo do nosso município ao meio, ou em diversas partes, sem saber como é que essas partes vão conseguir se manter. Então eu acho que a discussão da emancipação, ela é válida, desde que bem embasada. Então a gente tem que fazer, qual é a segurança financeira para uma emancipação de uma região como Laje dos Negros? Qual a segurança social? É a segurança econômica. Então eu acho a discussão da emancipação válida, desde que ela venha muito bem embasada. E dentro da minha gestão, se a comunidade, se a localidade estiver discutindo isso, a possibilidade de emancipação, sim, a gente vai canalizar todos os esforços para fazer o diagnóstico, a verificação necessária para que essa emancipação ocorra. Mas a gente não pode se precipitar, dizer que vamos emancipar sem saber como é que essa comunidade vai se manter. Tivemos logo no início do programa, Jorge fez a pergunta porque o senhor quer chegar até a Prefeitura Municipal. E basicamente, dentro desse contexto, por que o eleitor deve votar em Daniel Muniz? O eleitor deve votar em Daniel Muniz hoje porque Campo Formoso precisa de uma nova história. Campo Formoso precisa de um novo rumo. Campo Formoso precisa de um governo participativo. Campo Formoso precisa de um governo que esteja mais próximo do trabalhador. O voto em Daniel Muniz hoje é o voto da mudança, é o pedido por um Campo Formoso melhor. Então o eleitor que hoje deposita o seu voto na coligação Renovar para Crescer, que faz o 13, é porque reconhece que Campo Formoso tem que trilhar um caminho novo, que Campo Formoso tem que trazer as pessoas para a discussão, para o debate, para a construção de um município melhor. O município de Campo Formoso tem 3 candidatos. Essa pergunta foi formulada ontem ao candidato Adolfo Menezes, será formulada ao senhor e também na próxima segunda-feira ao candidato José Santana. O município de Campo Formoso tem um senhor que disputa a prefeitura, tem Adolfo Menezes e tem também José Santana. Eu gostaria de saber do senhor qual o diferencial de Daniel para os seus demais adversários. Ontem aqui o candidato informou que o senhor é um embrião na política de Campo Formoso. E eu gostaria de saber, Daniel está preparado para governar o município de Campo Formoso? Eu admiro o senso de humor dos meus colegas candidatos, né? Eu queria dizer que esse embrião, talvez nós teremos o primeiro embrião prefeito aqui da região. Mas falando sobre os nossos candidatos, eu vejo tanto o candidato Adolfo Menezes quanto o candidato Santana, que são políticos que têm uma história dentro do nosso município, só que eles se assemelham muito ao modo de gestão. Então, na minha perspectiva e do nosso projeto, eles representam uma gestão centralizadora do processo. E é o que a gente menos quer. Vocês viram que o principal pilar que eu coloquei aqui, no início da nossa entrevista, era um governo participativo. E é o que eu não vejo, nem vislumbro, tanto na gestão de Santana quanto na gestão de Adolfo. Então, a principal diferença entre a minha candidatura e a candidatura deles, que a minha candidatura é a candidatura do povo. A minha candidatura é a candidatura que o povo quer, que um grupo de pessoas quer. A candidatura deles é a candidatura de indivíduos, de pessoas que querem ditar as regras do município de Campo Formoso da forma as quais eles pensam. Então, a grande diferença é essa. A minha candidatura, ela é gerenciada, ela é administrada. O nosso projeto, ele é gerenciado e administrado pelo coletivo. E o projeto deles é um projeto individual. Candidato, um problema em Campo Formoso, a região como todo, Senhor do Bonfim, nós não temos um matadouro frigorífico, não temos mercados adequados e a grande parte da população ela consome carne de origem clandestina. Queria ouvir a opinião do senhor, que plataformas tem o senhor com relação, a partir de 1º de janeiro, eleito for, o que pode fazer para tentar mudar esse quadro no município de Campo Formoso? Logo quando aconteceu o fechamento dos matadores municipais, né, a gente teve um problema, porque começou a se trazer carne de fora, e os abates clandestinos, na verdade, eles se multiplicaram dentro do nosso município. Existiam pessoas que viviam desse serviço dentro do matadouro. Então
você não resolveu o problema. Longe disso. A condição dessa carne que chega de fora, ela é muitas vezes muito questionável. Então, a ação de fechar, talvez ela seja importante do ponto de vista legal, mas existia uma ação necessária antes de você fechar os matadouros municipais. É você discutir, e a partir daqui para frente, como é que vai ser mantido o abastecimento de carne? E os trabalhadores, as pessoas que vivem desse tipo de serviço, como é que elas vão sobreviver? Então, você dizer que está errado é muito fácil. Você dizer que o caminho está errado, que está tudo errado, que tem tudo desfeito é muito fácil. O difícil, que aí é a grande questão do nosso governo, é você chamar a comunidade para discutir qual é a solução. Com o governo participativo isso é possível. Você chamar o pessoal que trabalha com abate de carne, chamar o Ministério Público, chamar os comércios que vendem carne, os frigoríficos, e discutir qual a política necessária hoje no nosso município. O que é que falta para a gente ter um abatedouro em Campo Formoso adequado, segundo os padrões da vigilância sanitária, que possa, ao mesmo tempo, atender às necessidades dos trabalhadores. Então, o que faltou foi justamente isso, a articulação. Se não houver disposição para a conversa, não tem solução do problema. Candidato, dentro do seu conhecimento, qual é o principal problema que o próximo gestor vai encontrar na Prefeitura de Campo Formoso que necessite de uma maior atenção? Eu acredito que o principal problema que a gente encontra na Prefeitura de Campo Formoso é o vício hoje. O vício da administração pública. É você ter uma estrutura viciada. Por isso que a nossa ruptura é necessária. É você ter servidores que não estão ali para atender o bem público, mas sim para atender o bem particular. É por isso que o nosso caminho, a nossa proposição é diferente. Você tem que refazer o que é que as pessoas entendem de política hoje em Campo Formoso, de serviço público. Então, eu acho que o principal problema que parte daí, porque se você não tiver uma administração bem colocada, qualquer ação, educação, saúde, esporte, ela não vai ser eficaz. Então, o principal problema hoje é o vício. As pessoas pensam que a prefeitura está ali para alimentar os seus anseios particulares, e na verdade é para atender o benefício da população. E como é que o senhor vai resolver esse vício? Vai cortar na carne? Não, a gente já começou a cortar, não foi não? A gente já fez a ruptura necessária. Está mostrando um caminho novo. Desde quem está com a gente, desde sempre, desde o início da nossa campanha, sabe que a nossa participação e a nossa forma de governo é necessária. Hoje, para ter os apoios que eu tenho, em nenhum momento houve uma concessão do nosso plano de governo, em nenhum momento houve uma concessão da nossa estratégia. Para ter o apoio financeiro que a gente está tendo, que é pequeno, em nenhum momento houve venda da Prefeitura Municipal, que é o que acontece. Então nós não estamos com o nosso rabo preso, nós temos liberdade para ter a nossa gestão e fazer da nossa gestão o que a gente quer e o que a gente espera para Campo Formoso. Candidato, várias reuniões já aconteceram em Campo Formoso, e com a participação do Ministério Público, inclusive um termo de ajustamento de conduta, um TAC, foi assinado para se resolver a questão dos chamados lixões na região do Senhor do Bonfim como um todo. Construção de aterros sanitários, de aterros simplificados. É claro que as prefeituras são muito carentes de recursos para uma prefeitura construir com os próprios recursos um aterro sanitário, um aterro simplificado. Mas temos aí o território Piemonte Norte do Itapicuru, consórcio de desenvolvimento sustentável, criado exatamente para fazer esse tipo de parceria. Qual a preocupação do senhor com relação a esse sentido e como poder resolver esse problema, que certamente a partir de janeiro vai cair nas mãos daqueles que foram eleitos prefeitos? Valdelei, antes do candidato responder, nós temos 1 minuto e meio para o senhor responder e suas considerações finais. Bem, então vou tentar tratar rapidamente. Eu acho que essa discussão passa muito pelo que você falou, o território, a discussão de território. Se a gente tem um problema territorial, a gente tem que tratar isso como território. E eu acho que há essas facilidades de fazer junto aos outros gestores. A dificuldade de recurso ela é eminente, mas a gente consegue fazer isso se a gente tiver, novamente repito, uma boa articulação e uma boa disposição política para isso. Quero agradecer aqui mais uma vez a esse espaço democrático. Quero agradecer a minha equipe que está aqui comigo, professor Zé Carlos, professor Manuel Messias, Victor Vinícius. Quero agradecer o povo de Campo Formoso que esteve me escutando durante essa hora de debate, de conversa, de propostas, e de dizer que a nossa eleição é assim, é a construção de um novo momento, é a construção de uma nova história, é a construção de um novo amanhã. E esse ano é 13 para a gente mudar em Campo Formoso. Esse embrião aqui vai fazer a diferença, já está fazendo a diferença dentro da nossa cidade. Vamos rumo à vitória, rumo à transformação. 7 de outubro, Daniel Muniz, 13.
Obrigado, candidato. É bom frisar que o tempo está sendo igualitário para todos os candidatos que estão participando dessa série de entrevistas aqui na Rádio Caraíba AM 850 e também do canal de TV por internet bonfinews.com.br. É bom lembrar também que no próximo dia 27 de setembro vai acontecer na Câmara dos Vereadores aqui do Senhor do Bonfim o debate entre todos os candidatos do município de Campo Formoso. A você que esteve conosco, muito obrigado. Obrigado você também que intermediou comigo essa entrevista, Valterley, Ivan. Estaremos de volta na segunda com o último candidato da série de entrevistas do município de Campo Formoso. Há uma expectativa para o candidato do grupo de José Santana, né? Candidato a prefeito. Vamos saber quem realmente vai estar aqui conversando conosco na próxima segunda-feira. Obrigado, bom final de semana e até lá.